O auge e a queda de Ronaldinho Gaúcho, o maior talento desperdiçado da história. Então bora lá reagir lá do canal Analisando o Jogo. Então deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. O futebol está perdendo a sua alma. Essa é uma frase forte que pode causar espanto em um primeiro momento, mas que muitos acreditam. E eu não julgo. Hoje o futebol virou negócio, é um esporte frio, sem sentimento e que está deixando a sua essência de lado. Nas ruas, as pessoas se perguntam onde está o jogo bonito, a paixão, a emoção e a vontade de estar em campo representando uma nação e uma torcida. Bom, eu não posso te dizer exatamente onde está agora, mas eu posso apontar aonde alcançou o seu ápice, no começo dos anos 2000, com Ronaldinho Gaúcho. O bruxo não era apenas um jogador comum, longe disso. Era aquele que jogava com um sorriso no rosto, com a irreverência clássica do estilo brasileiro e sempre com a vontade de vencer. Era o cara que encantava até mesmo os seus rivais e adversários e que foi praticamente imparável. No entanto, o que ele jogou no Barcelona foi lindo demais. Assombroso e genial, mas uma pena não ter visto esse cara jogar ao vivo. Apesar de ser um mago com a bola no pé e ser capaz de fazer o mundo parar para ver os seus lances, Ronaldinho deixou a sensação de que poderia mais. Mas por quê? Porque o bruxo é visto como um dos jogadores que não alcançou todo o seu potencial. Será que na verdade nós esperávamos demais dele? Será que na verdade Ronaldinho foi realmente um gênio ou apenas uma farsa? Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. No vídeo de hoje, vamos entender o auge e queda de Ronaldinho Gaúcho e ver o quão bom foi o bruxo. Vambora! O começo de Ronaldinho no futebol profissional foi em 1998, quando estreou pelo Grêmio com 17 anos. Algumas pessoas podem pensar que o jovem bruxo fez seu primeiro jogo em um amistoso ou no campeonato estadual, afinal, estava começando sua trajetória. No entanto, Ronaldinho já era visto como um ótimo jogador desde a base e sua estreia foi na Libertadores da América contra o Vasco no dia 4 de março. Caraca, ele estreou numa Libertadores, mano, tá louco. De como seria importante, mesmo com pouca idade, já que ele cobrou o escanteio que levou o Grêmio à vitória, com cabeçada de Guilherme. Nesse dia, diante de 42 mil pessoas, Ronaldinho deixava o seu recado e mostrava que veio. Mais tarde, na mesma Libertadores onde estreou, fez o seu primeiro gol. Dessa vez contra o Chivas, no dia 31 de março. Nessa partida, o Grêmio venceu por 2-0, com um gol e uma assistência do bruxo. Apesar do ano sem títulos, Ronaldinho, com apenas 17 anos, já mostrava que era diferente. No ano, foram 31 jogos, 24 como titular e 6 gols. Bons números para um garoto de 17 anos. Muito bom mesmo. Com uma boa estreia, o esperado era que o jovem bruxo brilhasse no ano seguinte. E foi exatamente o que aconteceu. Em 99, Ronaldinho decolou no Grêmio e fez uma temporada histórica. Foi ali que o impacto realmente começou e os torcedores tinham a certeza de estar vendo um dos melhores jovens da história do futebol brasileiro. Dribladores, e não estavam errados. Nessa temporada, o Grêmio venceu 2 títulos, a Copa Sul, um torneio criado pela CBF que dava uma vaga na Copa Conmebol, considerada precursora da Sul-Americana, e o Campeonato Gaúcho. Na Copa Sul, Ronaldinho entrou como titular em todos os jogos, mas fez um torneio tímido, sem gols ou assistências em 4 jogos. Entretanto, foi no estadual que o bruxo fez a diferença. Ronaldinho marcou impressionantes 15 gols em 12 jogos e levou o Grêmio ao título de internacional em 3 jogos. Foi na final desse campeonato que ele colocou o Dunga, à época já campeão do mundo, como capitão, no pulso. Foi chapéu, drible de letra, tudo. Acabou, moleque. O Tetra não conseguia achar o jovem de 18 anos em campo. Foi uma verdadeira humilhação. Por fim, para fechar com chave de ouro o torneio, não poderia ser diferente. No terceiro jogo, Ronaldinho marca o gol da vitória e leva o Grêmio ao título estadual em cima do seu maior rival. Essa final é certamente uma das maiores atuações da história do jogador. As partidas memoráveis do bruxo em 99 lhe renderam a convocação para a Copa América do mesmo ano. O jogador foi convocado por Vanderlei Luxemburgo, que havia cortado Edilson Capetinha do elenco por causa do polêmico lance envolvendo as embaixadinhas contra o Palmeiras. Com isso, Ronaldinho fez a sua estreia pela seleção brasileira no dia 30 de junho de 99, quando nasceu um dos bordões mais emblemáticos da história do esporte brasileiro. Olha o que ele fez! Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho, e olha como é que ele entrou, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, 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 gol! O lance é histórico. O jovem Ronaldinho, de apenas 18 anos, dominou a bola, deu um chapéu em seu marcador, limpou o outro que veio na cobertura e bateu em um espaço extremamente pequeno. Isso tudo em menos de 5 segundos. É sem dúvida um dos maiores lances da seleção brasileira. A narração é muito emblemática e o gol ficou marcado na história.
o Brasil venceu aquela Copa América com certa tranquilidade, já que terminou invicto, e Ronaldinho se mostrava de vez para o mundo do futebol. Em 2000, o ano não foi tão bom em relação a títulos. Aliás, os únicos títulos de Ronaldinho em sua primeira passagem pelo futebol brasileiro foram em 99. Depois disso, só em seu retorno. Mas isso a gente fala mais pra frente. Em 2000, o ano coletivamente não foi dos melhores. O Grêmio disputou 3 títulos nesse ano: Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho. No Brasileirão, a época conhecido como Copa João Avelange, era muito diferente do que era hoje. O campeonato era dividido em 4 módulos com números diferentes de participantes de disputa. Só esse tema já era um vídeo próprio, e se vocês quiserem, podem deixar aqui nos comentários. Interessante esse tipo de o Grêmio estava no módulo azul, que contava com os times da Série A e da Série B. Considerando apenas o módulo, o time terminou em 10º. Já na fase final, caiu para o Sport nas quartas. Com isso, terminou em 4º lugar na classificação geral do Campeonato Brasileiro de 2000. Confuso, né? Mas é isso aí. No Campeonato Gaúcho, terminou com o 2º lugar após perder para o Caxias por um sonoro 3-0 Caxias, cara! E, por fim, na Copa do Brasil, caiu nas quartas para a Portuguesa. Apesar do ano Portuguesa era um time bom, pena que Ronaldinho foi muito bem individualmente. Decaiu muito. Foram 44 jogos e 32 gols. No estadual, foi o vice-artilheiro com 11. E no Campeonato Brasileiro, entrou para o time ideal dos melhores jogadores. E chegamos então em 2001, o último ano de Ronaldinho no futebol brasileiro com a camisa do Grêmio. Foi o ano onde Ronaldinho menos jogou pelo tricolor. O bruxo atuou apenas na Copa Sul Minas, torneio realizado entre os clubes de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Ronaldinho jogou apenas 3 jogos e marcou 2 gols. No entanto, você pode estar pensando, o Ronaldinho já era muito bom desde 98, com 17 anos, por que ele só saiu em 2001? É importante destacar aqui que o Grêmio tentou segurar o jogador ao máximo e conseguiu até onde pôde de certa forma. Com o jovem no tricolor gaúcho, aumentava a venda de ingressos, camisas e muito mais. É verdade, popularizou muito. O Bruxo chegou a receber propostas do futebol italiano na casa dos 60 milhões e do Leeds da Inglaterra por 75 milhões de reais. E na época era muita grana, recusadas. Foi aí. Era não, até hoje, galera, é muita grana. Naquela época lá, 2000 e pouco, tá doido, será muita grana pra um moleque novinho, mano, de 18, 19 anos. Caraca, o Bruxo já tava começando a... Que chegou o PSG, que fez uma proposta de 7 milhões de euros e levou Ronaldinho pra Europa. E é aqui que o Bruxo realmente começa a dominar não só o futebol sul-americano, mas o mundial. Pelo Grêmio, foram 118 jogos e 58 gols, além de 2 títulos. Repetindo os passos de grandes ídolos brasileiros que vieram antes, como Romário e Ronaldo, o Bruxo foi para a Europa em busca de novos desafios. Afinal, era lá o melhor futebol do mundo. Apesar de que, na época, o futebol brasileiro não estava em baixa e conseguia competir, em certos casos até mesmo vencer os times europeus. Ronaldinho chegou no Mundial com status de craque, despertando no futebol brasileiro um sentimento de felicidade e alívio, pois sabia que o legado do nosso futebol estava em boas mãos. Entretanto, sua passagem na França não foi das melhores. Não em termos de futebol, porque isso ele entregou, mas o extracampo foi uma questão à parte. No clube francês, teve problemas com o treinador Luiz Fernandes, que alegava constantemente que Ronaldinho era descompromissado com o clube e estava dando atenção apenas à vida noturna de Paris. O jogador, inclusive, nesse momento ficou com a fama de entrar em campo apenas quando era jogo contra times grandes, e quando o duelo era contra time de menor expressão, ele não dava bola. Na Europa League, por exemplo, o PSG jogou contra o Rapid Bucareste e venceu por 3-0 no agregado. Depois, contra o Rapid Viena, quando venceu por 6-2 no agregado. E por fim, contra o Rangers, quando caiu na terceira fase. Estamos falando aqui de um time da Romênia, um da Áustria e outro da Escócia. E Ronaldinho Gaúcho não conseguiu ser determinante para classificar o PSG. Ao todo, ele marcou 2 gols em 5 jogos e logo na primeira temporada, a relação já não era das melhores. Mas se você pensa que o PSG passou o carro na Liga Francesa como faz hoje, você está enganado. O time terminou em 4º lugar e a primeira temporada de Ronaldinho, que atuou em 40 jogos e marcou 13 gols, foi um fracasso. A segunda temporada não foi muito diferente. Na Europa League, participando desde a primeira fase, o time não foi longe e mais uma vez decepcionou. No primeiro jogo, enfrentou o Újpest da Hungria e venceu por 4-0 no agregado. Depois, pegou o National Bucareste da Romênia e passou por 3-0. No entanto, na terceira fase, enfrentou Boa Vista de Portugal e caiu. Mais uma vez, não conseguiu ser superior. PSG sendo PSG, né, galera? Na terceira fase. Não consegue ganhar o título gigante. Marcou apenas 1 gol em todo o torneio. É doido. No campeonato francês, o PSG terminou em 11º colocado. A temporada de Ronaldinho, que terminou com 37 jogos e apenas 12 gols, foi pior do que a primeira e o bruxo sentia que ali não era o seu lugar.
Depois da Copa do Mundo, que vamos falar mais tarde quando o assunto for seleção brasileira, Ronaldinho entendeu que havia demonstrado seu valor para o futebol internacional e deixou claro que queria deixar o PSG, já que não havia conquistado nenhum título importante por lá. E aqui temos um capítulo muito interessante da história do futebol que poderia ter sido totalmente diferente. Quando o Real Madrid foi até a Inglaterra e tirou Beckham do United, o time inglês se viu sem seu principal jogador e precisava de alguém para o projeto. O nome mais cotado era o de Ronaldinho, mas que, como nós sabemos, não foi para os Red Devils. No entanto, a não ida do bruxo fez o United procurar outros jogadores no mercado, o que levou à contratação de ninguém menos que Cristiano Ronaldo. E o resto é história. Né? Dessa forma, Ronaldinho então desembarca naquela que é considerada a sua casa no futebol europeu. O lugar... Aí, galera, eu não sabia, né, que o Ronaldinho não tinha ganhado nenhum título grande pelo PSG, na época qual ele ainda tava por lá. Mas pelo menos ele saiu do PSG e conseguiu despontar a carreira dele, ou seja, conseguir jogar muito bem em outros clubes na carreira dele assim, em alto nível, porque a gente sabe como é que é o PSG, né? O cara sai do PSG e não consegue jogar mais nada, ou sai do PSG sai brigado e tal, mal falado e tudo, porque a gente sabe como é que é o PSG. Já era bagunçado nessa época, imagine hoje em dia, que hoje em dia é uma loucura doida, hoje em dia eles têm dinheiro pra poxa, contrata jogador ali, aqui, lá e não consegue ganhar nada, então é uma doideira o PSG, ainda bem que o Ronaldinho saiu de lá bem e tal e conseguiu jogar em outros times em alto nível, né? Onde foi mais feliz e onde realmente Barcelona mostrou ao mundo do que era capaz, o Barcelona. O time catalão, após não ter conseguido contratar Beckham, buscou o bruxo em Paris por 21 milhões de euros no dia 19 de julho de 2003. Um dos motivos para a chegada do brasileiro foi a sua amizade com o ex-executivo da Nike no Brasil e em Barcelona, Sandro Rosell. Além disso, o Barça sempre foi a casa de muitos brasileiros, como Romário, Ronaldo e Evaristo de Macedo. E aqui é importante dizer, existe um antes e depois de Ronaldinho na história do Barcelona. Logo na chegada do camisa 10, já campeão do mundo, o Barcelona resolveu marcar um amistoso para promover a sua nova contratação e o clube escolhido para enfrentar o novato foi o Milan. O Barcelona venceu por 2-0 e Ronaldinho, recém-chegado, marcou um golaço. Ali já dava para ver que as coisas seriam diferentes. Apesar de não vencer nenhum título na temporada 3-4, Ronaldinho encantava o mundo com seus dribles, arrancadas e passes geniais. Era lindo ver o bruxo dominando todo o campo, sempre com um sorriso no rosto. Ao todo, foram 45 jogos e 22 gols, mas além disso, conseguiu fazer algo que quase ninguém havia conseguido. Transformou o Barcelona em um time competitivo. Foi nessa temporada que o clube alcançou a segunda colocação no Campeonato Espanhol e com isso, o time vai para a temporada 4 e 5 esperançoso em grandes conquistas e o começo em uma nova era, o que foi exatamente o que aconteceu. Nessa temporada, o Ronaldinho Gaúcho atingiu seu auge e se tornou um dos jogadores mais lendários da história. O bruxo se consolidou de vez em Barcelona e logo em seu segundo ano conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. No último vídeo, inclusive, eu falei sobre o momento do Barcelona e como o time estava mal. Até a chegada de Ronaldinho, o clube estava há 5 anos sem vencer o Campeonato Espanhol. Caramba. E ver o Real Madrid, da era Galácticos, dominar o cenário espanhol. Não tinha mais como, só craque lá na Real. Foi um dos piores momentos da história do clube e por isso a influência de Ronaldinho é tão imensurável. Não dá para avaliar a passagem de Ronaldinho só por números, mas sim pela injeção de autoestima que ele trouxe ao clube. Na Champions League, o Barcelona caiu nas oitavas de final para o Chelsea, mas Ronaldinho fez uma boa campanha. Foram 7 jogos, 4 gols e 2 assistências, e apesar de números inferiores ao da temporada passada, com 42 jogos e 13 gols, foi histórico. O impacto de Ronaldinho foi tão grande que ele foi eleito o melhor do mundo da FIFA pela primeira vez em 2004, superando Thierry Henry e outros nomes. É um prêmio que lá na frente nós vamos falar sobre o que vale o debate. Mas um que não vale o debate é o de 2005, quando o Ronaldinho realmente foi por muito o melhor jogador do planeta. É nessa temporada que o bruxo atinge o seu auge e é determinante para o Barcelona dominar a Europa. Mas vamos pelo começo. Depois de vir de uma conquista de campeonato espanhol, o Barça repete o feito e vence o título novamente. Mas além do título em si, tem um momento marcante nessa campanha. O jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Nossa. Na época, o Real estava a galera bateu palma pra ele. Amplo favorito contra o Barcelona, ainda mais por jogar em casa. No entanto, Ronaldinho coloca o jogo no bolso, marca 2 gols e é simplesmente aplaudido pela torcida merengue dentro do Bernabéu. Isso mostra o tamanho do bruxo no time espanhol. E além disso, é Ronaldinho que leva o Barcelona à sua segunda conquista de Champions League na história, com 7 gols e 4 assistências em 12 jogos.
Ao todo, nessa temporada o Ronaldinho teve 47 jogos, 27 gols e 12 assistências. Em 2006, o jogador foi apontado como o mais valioso comercialmente do mundo, com sua imagem avaliada em 47 milhões de euros. O bruxo era o grande personagem do futebol e parecia ser o grande nome do Barcelona no século XXI. No entanto, a história estava prestes a acabar. Na temporada 7 e 8, mal jogou por conta de uma lesão. E com o clube passando por mudanças, como a chegada de Pep Guardiola e de outros jogadores, Ronaldinho perdeu espaço. No dia 19 de maio, por exemplo, o presidente Laporta disse que o jogador precisava de um novo desafio e um dos clubes interessados na contratação foi o Manchester City, que fez uma proposta de 25 milhões de euros. Todavia, o craque recusou e foi para o Milan usar a camisa 80. Outro gigante, né? Apesar de continuar na elite do futebol europeu e em um dos maiores clubes do mundo, era nítido que Ronaldinho não era mais o mesmo. Ele teve sim seus momentos no Milan e foi um jogador importante, mas não conseguia entregar o mesmo de antes, e o fator físico também pesava bastante. Na sua primeira temporada, teve 36 jogos e marcou 10 gols. Já na segunda, que começou mal, 43 jogos e 15 gols. Depois de um bom começo em sua primeira temporada, terminou no banco de maneira decepcionante. A segunda temporada até teve mais lampejos, mas não foi o suficiente para deixar o jogador nos holofotes novamente como um dos melhores do mundo. Insatisfeito com a situação, Ronaldinho decide voltar ao Brasil para ficar mais próximo da convocação para a Copa do Mundo de 2014. Muitos clubes ficaram interessados e o óbvio parecia ser o retorno ao Grêmio, que se mostrou animado com o possível retorno do camisa 10. No entanto, Ronaldinho surpreende a todos jogou muita bola no Flamengo no dia 10 de janeiro de 2011. Tem vídeo dele aqui no canal, galera. Com uma multa de 400 milhões de reais, a passagem do bruxo pelo clube carioca não foi das mais tranquilas. Tanto que o contrato, que era de 4 anos, durou apenas 1. O Flamengo do Ronaldinho se sagrou campeão carioca após vencer a Taça Guanabara e a Taça Rio. No Brasileirão, foi um dos protagonistas daquele que é considerado por muitos o maior jogo da história do Campeonato Brasileiro, Santos 4, Flamengo 5. Ronaldinho, na oportunidade, marcou seu primeiro hat-trick nessa partida e deu muita esperança aos torcedores rubro-negros de um possível título. No entanto, apesar de alguns bons momentos, o relacionamento durou pouco. Tudo começou quando a Traffic, empresa de licenciamento e mídia esportiva, descumpriu o acordo em que dizia ser responsável pelo pagamento de parte do salário do jogador. A partir daí, Ronaldinho começou a deixar de receber os pagamentos em dia. A relação, que já estava ruim, foi apenas piorando e apenas 1 ano e 5 meses, Ronaldinho encerrou seu vínculo e deixou o clube carioca com 28 gols em 74 jogos, além de um campeonato carioca. Bons gols, 28 Depois gols. disso, temos aquele que pode ser considerado o último grande momento de Ronaldinho em sua carreira, a passagem pelo Atlético Mineiro. No dia 4 de junho de 2012, o jogador acertou com o Galo e começou as atividades com o elenco. E é bom deixar claro aqui, tá? Ronaldinho Gaúcho não jogou mal no Flamengo. Ele teve sim seus momentos, jogou e a muito bem no Flamengo. Disso foi vista no Atlético, onde ele teve uma sequência absurda. Ao fim de sua primeira temporada, ele foi eleito o melhor meio-campista do Brasileirão e pela revista Placar foi o Bola de Prata e de Ouro. O ano de 2012 foi apenas uma amostra do que ele poderia fazer e fez no ano seguinte. Em 2013 veio o grande momento, a Libertadores da América. Com a classificação direta conquistada na temporada anterior, o Atlético chegava confiante e buscando seu primeiro título. O clube passou pela fase de grupos de maneira invicta e fez uma boa campanha no mata-mata. Primeiro, eliminou o São Paulo, depois o Tijuana. Na semifinal, venceu o Newell's Old Boys e na final, bateu o Olímpia. Ronaldinho foi o grande protagonista dessa conquista, com 4 gols e foi eleito o Rei da América. Na Recopa, já no ano seguinte, tivemos o último jogo de Ronaldinho pelo clube. O camisa 10 ajudou o Galo a bater o Lanús e, com isso, encerrou sua passagem pela equipe mineira. Ao todo, foram 88 jogos e 28 gols, além de uma Libertadores, Campeonato Mineiro e uma Recopa. Aqui, realmente chegamos na fase final da carreira do bruxo. Logo após a passagem pelo Atlético Mineiro, Ronaldinho assinou com o Querétaro, do México, por 2 anos. O jogador ajudou... Se eu te engano, ele ainda foi pro Fluminense, foi não depois do Atlético, passou um pouco de tempo lá no Fluminense, que depois ele acabou indo pra esse time aí... o clube na conquista da Copa El Rancho, anotando um dos gols da final. Esse time aí, que eu esqueci o nome agora. Por mais que ele tenha recebido muito carinho da torcida mexicana, sendo inclusive aplaudido por torcedores rivais, ele não estava 100% para jogar futebol. Era nítido que Ronaldinho parecia não estar confortável e sintonizado com tudo aquilo que estava acontecendo. Portanto, ele deixa o clube e vai para o Fluminense no dia 11 de julho de 2015. Falei besteira, né? Ele foi primeiro pra lá pro México, depois que ele foi pro Fluminense, agora entendi. A passagem foi rápida e Ronaldinho não estava preparado fisicamente para atuar pelo clube. Apesar disso, entrou em campo e até teve alguns bons momentos, mas nada perto do que estávamos acostumados. Estava realmente chegando ao fim.
No início de 2016, portanto, em comum acordo, Ronaldinho deixa o Fluminense e depois de um tempo, em janeiro de 2018, confirma sua aposentadoria. Mas vamos voltar um pouco no tempo para falar de uma passagem importante na vida do Ronaldinho, a seleção brasileira. O primeiro grande momento do jogador, como eu já falei, foi na Copa América de 99, quando surgiu para o mundo. No entanto, 3 anos depois veio o maior momento de Ronaldinho com a seleção, Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2002. O jogador, convocado por Filipão, foi titular na maioria dos jogos. Por mais que alguns falem que Ronaldinho não teve relevância na Copa, isso é mentira. Claro que ele não era o protagonista como Ronaldo e Rivaldo, mas foi muito importante para a conquista e o jogo contra a Inglaterra comprova que isso. Golaço aquele Ronaldinho ali. marcou um golaço de falta e deu assistência para o gol de Rivaldo. Isso tudo em uma quarta de final de Copa do Mundo. Contra a Inglaterra, na Copa, né? Em 7 jogos foram 3 gols e 2 assistências. Foi nessa ocasião que Ronaldinho mostrou ao mundo seu verdadeiro valor e por que deveria ser considerado um dos melhores do mundo. No entanto, se o melhor momento do jogador foi em uma Copa, também foi o pior. A Copa do Mundo de 2006 foi um tremendo fracasso para a seleção brasileira como um todo, mas eu tenho certeza que poucos saíram tão machucados daquela edição quanto o Ronaldinho. A preparação da seleção para aquela Copa foi muito ruim, com treinos abertos, festas e um tratamento de celebridade aos jogadores, que eram vistos como tal, afinal de contas, eram algumas das figuras mais conhecidas do mundo. O Bruxo chega para a Copa como o atual melhor do mundo, mas simplesmente não conseguiu jogar. Muitos culpam o esquema tático e a posição onde o Ronaldinho atuou. Afinal, ele não estava acostumado a ser meio atacante e lidar com preocupações defensivas. No entanto, quando chegou ao jogo contra a França nas quartas de final, ele foi para sua posição de origem e em determinado momento chegou a tropeçar na bola. Foi uma Copa muito abaixo. Ao todo, foram 5 jogos e apenas uma assistência. Talvez o pior mundial de um bola de ouro em toda a história. Um exemplo de frustração da torcida é que em Santa Catarina, uma estátua do jogador que foi construída especialmente para a Copa foi incendiada. Após a péssima campanha na Copa, Ronaldinho foi convocado para as Olimpíadas de 2008, onde caiu na semifinal para a Argentina. 2 anos depois, chegou a Copa do Mundo da África. A esperança era de ver Ronaldinho lá, já que o camisa 10 estava participando do ciclo para o Mundial. Entretanto, Dunga surpreendeu a todos e deixou o Bruxo de fora. Como todos sabem, o Brasil fracassou e não venceu o Mundial. Por fim, teve seu último ciclo na seleção brasileira em 2012, quando voltou a ser convocado com Mano Menezes. Sua última partida foi contra o Chile, no dia 24 de abril de 2013. A verdade é que Ronaldinho nunca conseguiu ser o mesmo na seleção. Independente dos motivos, sejam táticos ou não, o jogador não conseguiu ser o líder que esperávamos. A figura que Ronaldo e Rivaldo foram para eles e que os torcedores esperavam que ele fosse para Neymar, nunca aconteceu. O que vimos, portanto, foi uma sobrecarga em Neymar desde muito cedo, visto que não tinha nenhum parceiro para dividir a responsabilidade na seleção. Durante essa semana eu fiz uma enquete na aba comunidade para entender o que a galera pensa sobre o Ronaldinho e se ele realmente está entre os melhores da história. E para mim está, sem dúvidas. Também acho, o cara que mudou colocar o Bruxo entre os 10 maiores da história. O Barcelona. Afinal, estamos falando do maior artista da história do esporte. Inclusive, eu acho que ele merece estar nessa conversa dos 10 maiores. Mas será que ele é tão unânime assim? Quando eu citei a polêmica do melhor do mundo de 2004, é porque nem sequer sabemos ao certo se Ronaldinho realmente foi o melhor naquele ano. Claro que a temporada foi histórica e deve ser enaltecida sempre, mas por outro lado, tivemos um Henry com 39 gols e 15 assistências na temporada. E além dos números, foi o protagonista do Arsenal campeão invicto da Premier League. Portanto, se formos falar de um momento onde o Ronaldinho realmente foi o melhor do mundo, tem apenas 1 ano em toda a sua carreira. Além disso, fica claro que ele, assim como outros nomes do futebol brasileiro, teve uma carreira muito curta. Ronaldinho teve potencial para ser um dos maiores da história. Em seu auge, foi até comparado ao Pelé, mas ficou aquém do seu todo potencial. Mundo compara. Ele alcançou um auge lindo, um jogador com Pelé, de 2 a 3 anos, com alguns momentos bons depois, mas não foi tudo o que podia. Não é uma farsa, um fracasso ou um lixo. É um gênio, certamente, um dos maiores que nós já tivemos, mas ele poderia ter ido mais longe. É lindo ver o futebol do Ronaldinho Gaúcho? Foi um jogador genial ou você acha que foi apenas firula? É superestimado ou não? Deixa aí nos comentários. Pra mim, Rafa, falei em vários vídeos aí, pra mim o Ronaldinho é genial, o que ele fazia em campo era mágico, até hoje ninguém consegue fazer o que ele fazia, de tão difícil que era, e a gente achava, olhando ali pela televisão, achava que era fácil, então é um jogador diferente demais. Dá pra aparecer outro, vai ser muito difícil, mas era muito grande a criatividade do Ronaldinho que ele tinha em campo e da praticidade de fazer os dribles que ele fazia. É um cara também que mudou
o Barcelona da água pro vinho, transformou o Barcelona numa grande potência, gigantesca, ganhando uma Champions e tudo, batendo de frente com os Galácticos daquela época que a gente sabe que tinha Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, David Beckham, tinha o Zidane, então era um time muito forte contra o Barcelona que só tinha o Ronaldinho e o Eto'o, né? Então era um cara que mudou muito o futebol e ser aplaudido pela galera do Real Madrid lá no Santiago Bernabéu foi outro feito incrível que ele conseguiu fazer aí, que é muito difícil hoje em dia a gente ver, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo, e é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!